Gabriela Prado, quem vai trazer mais informações para a gente ao vivo de Brasília, uma postura ainda mais contundente de Hugo Motta, que já em entrevista aqui à CNN, né, Gabi, já havia falado dos riscos que Eduardo Bolsonaro havia assumido para si próprio quando decidiu ir para os Estados Unidos. Boa tarde, bem-vinda, uma boa semana, Gabi. Boa semana, Yuri, para você, para a Débora, a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente da Câmara, Hugo Motta, ele tem subido o tom com relação ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, principalmente depois da ocupação, daquele motim da oposição na mesa diretora na Casa Legislativa. Então, hoje, nessa entrevista, ele falou, por exemplo, que vai tratar Eduardo Bolsonaro como qualquer parlamentar. E aí a gente tem que falar um pouco da situação dele como deputado federal licenciado. Ele, em março, anunciou que estava fora do país, aproveitou o feriado de carnaval, foi com a família para os Estados Unidos e falou que vivia num país com censura e que ia agora articular politicamente de fora dos Estados Unidos e fez a base dele lá. De março até julho, a gente pouco ouviu falar dessas articulações de Eduardo Bolsonaro, até que no dia 9 de julho veio aquela carta do presidente Donald Trump, que citava Jair Bolsonaro como um perseguido político já no primeiro parágrafo e anunciavam essas sanções econômicas, primeiro, para o Brasil, dessa tarifaço de 50%. A partir daí, os olhos se voltaram para o que o deputado federal estava articulando a partir dos Estados Unidos com parlamentares americanos e até com interlocutores dentro da Casa Branca para promover essas sanções. O prazo dele de licença já expirou, esses 120 dias, terminou no dia 20 de julho, ali quando estava em voga aquele recesso parlamentar informal. E a partir disso ele apresentou também 2 justificativas médicas, mas ele vai começar a ter faltas dentro do parlamento. E aí, se ele tiver 1/3 de falta, ele pode perder o mandato. Então é isso que o Hugo Motta se refere quando diz que vai tratar ele como qualquer parlamentar, dizendo que ele está sujeito a perder o mandato também por causa das faltas. Nessa entrevista à revista Veja, o presidente da Câmara disse que não concorda com um deputado federal trabalhando fora do Brasil para fazer medidas que causem dano ao país de origem. E aí ele falou que isso não pode ser admitido e que tem uma posição contrária a esse tipo de comportamento. Ele falou, inclusive, que Eduardo Bolsonaro poderia defender o lado dele ou o lado do ex-presidente Jair Bolsonaro daqui mesmo do Brasil. Não precisaria fazer essa articulação a partir dos Estados Unidos, poderia fazer isso no parlamento com as prerrogativas que ele tinha como deputado sem prejudicar, sem articular sanções como estão sendo impostas economicamente também aos ministros do Supremo Tribunal Federal, como perda de visto, e a lei Magnitsky foi aplicada primeiramente e por enquanto a gente não sabe qual vai ser a extensão disso, já que Eduardo Bolsonaro diz sempre que esse é o começo, que vai vir mais, que aqui no Brasil eles vão ter que recuar, mas por enquanto essa lei mais severa foi aplicada ao ministro que é relator das investigações contra o ex-presidente, relator da ação penal no Supremo Tribunal Federal, da tentativa de golpe de Estado. Tem também uma insatisfação com Eduardo Bolsonaro, não só da parte de Hugo Motta, mas também do PL, do partido dele, o Partido Liberal e também partido do ex-presidente. E essa insatisfação é das duas partes, tanto de parte da legenda, com as ações de Eduardo, consideradas muito radicais, que impuseram aí prejuízos aos brasileiros, inclusive fez com que o governo, que estava vindo naquela condição de explorar a taxação BBB, bancos, milionários e bets, conseguisse também um discurso para falar de soberania nacional. Então, tem gente que acredita que essas imposições de sanções prejudicaram a imposição. E, por outro lado, o próprio Eduardo Bolsonaro está dizendo que está insatisfeito com o andamento do PL. Na sexta-feira passada, inclusive, ele falou que comunicou, disse à CNN, que comunicou isso para o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, e que avalia de, em março de 2026, sair do partido. Aí ele disse até que gostaria de colocar alguns projetos em práticas, como incentivar brasileiros que vivem fora do país a tirar o título de eleitor, mas que o Partido Liberal não apoia. Então a gente tem aí um presidente da Câmara mostrando insatisfação com a postura de Eduardo, o próprio PL, e ele também, por outro lado, discordando de posições do próprio partido. A gente segue acompanhando. Obrigada, Gabriela Prado, falando conosco ao vivo aqui de Brasília.